Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Nós estamos lendo o livro de Jeremias, já estamos chegando no final desse livro tão maravilhoso, esse profeta chorão, esse profeta que lamenta. E vamos ler o capítulo 43, 44 e o capítulo 45 de Jeremias. O capítulo 43, qual é o propósito dele? O propósito dele é relatar a desobediência dos judeus ao comando de Deus para que eles não fugirem para o Egito. E a profecia de destruição que Jeremias entrega sobre o Egito. Então nós vimos ontem que eles pedem a Jeremias para consultar a Deus o que eles devem fazer. Jeremias consulta, Deus dá a resposta, mas agora eles estão fazendo totalmente ao contrário. Então o capítulo 43 começa com Joanã e os líderes judeus rejeitando a palavra do Senhor que é transmitida por Jeremias. Ei, meu irmão, não adianta apenas consultar a Deus. Eu preciso consultar, eu preciso ouvir e eu preciso obedecer essa palavra. E aí, eles haviam ordenado, Deus havia ordenado para que eles permanecessem em Judá, mas eles agora vão buscar refúgio no Egito. E aí, Jeremias faz uma advertência, né? Advertência, e aí eles vão acusar Jeremias de falar falsamente. E eles são influenciados por Baruque e decidem levar todo o remanescente, inclusive Jeremias e Baruque, para o Egito, fugindo da Babilônia. O verso 1 ao verso 7. E aí que é interessante, Jeremias traz a palavra de Deus, mas eles vão acusar Jeremias de estar falando falsamente. Por quê? Porque o que eles queriam é o que muitos hoje estão buscando. Eles não querem ouvir o que Deus tem a dizer. Eles querem que Deus diga o que eles querem. Por isso que eu vejo que tem pessoas que muitas vezes elas estão buscando. Elas vão assistir um culto com o pastor Walter. Não, não é isso que eu quero ouvir. Elas assistem o culto com outro, até encontrar alguém que esteja falando o que ela quer ouvir. E aí ela diz assim, Deus falou isso. Não, tome muito cuidado. Porque eles pedem Jeremias para consultar e eles agora estão fazendo o contrário. O verso 7, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Por que trazer uma desgraça tão grande sobre vocês mesmos, eliminando de Judá homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, sem deixar remanescente algum? E aí o que vamos ver, que do verso 8 ao 13, que ao chegarem em Táfnis, no Egito, Deus novamente vai falar por meio de Jeremias, instruindo a esconder grandes pedras na entrada do palácio de Faraó como sinal. Jeremias profetiza que Nabucodonosor virá ao Egito, colocará seu trono sobre essas pedras e dominará o país, trazendo destruição sobre os templos egípcios e levando-os cativos. Então nós vamos ver aqui que do verso 8 em diante, o verso 8, nós vamos ver assim, ó, o verso 8. Deixa eu ler de novo o verso 7, porque eu li o verso 7 do capítulo 44, nós estamos no capítulo 43, perdão. Deixa eu ler o verso 7 de novo. Eles foram para o Egito, desobedecendo o Senhor e indo até Tafinés. Eu tinha lido o verso 7, mas eu li do capítulo 44, então estou corrigindo. Eles foram para o Egito. A ordem é não desça para o Egito. Deixa eu te lembrar que essa ordem, ela não foi só nesse momento. Já havia na lei, Moisés disse, os profetas repetiram, dizendo assim, nunca mais vocês farão esse caminho de volta para o Egito. Por que Deus não permitiu eles? Porque Deus já tinha dito, nunca mais vocês farão esse caminho de volta. Aí o verso 8, em Tafinés o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo, pega algumas pedras, como eu te falei, verso de número 12. Ele quem? Nabucodonosor, rei da Babilônia, incendiará os templos dos deuses do Egito, queimará seus templos e levará embora cativos aos seus deuses. Como um pastor tira os piolhos do seu manto, assim ele tirará os piolhos do Egito e sairá em paz. Ele despedaçará as colunas do templo e do sol no Egito e incendiará os templos dos deuses do Egito. Gente, eles estão indo para o Egito para fugir de Nabucodonosor. Só que Deus falou, não vai. Eles estão indo, e aí Jeremias está dizendo, vocês vieram para cá,
mas Nabucodonosor está vindo para destruir o Egito. E aí o capítulo 44, nós vamos ver que o capítulo 44, o propósito é denunciar a idolatria dos judeus no Egito e anunciar o julgamento divino sobre eles por causa dessa desobediência contínua. E aí, ó, capítulo 44. Essa é a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias para todos os judeus que estavam no Egito e viviam em Migdol, Táfnis, Manfis, na região de Patro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas, por causa do mal que fizeram. Seus moradores provocaram a minha ira queimando incenso e prestando culto a outros deuses, que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Olha, a fala de Deus ela é tão forte porque tudo que eles viveram em Jerusalém, a queda de Jerusalém, a invasão, foi por causa também da idolatria. E apesar do que eles viveram, eles vão para o Egito e continuam no caminho da idolatria. É muito triste quando que nem mesmo por meio da dor esse povo está aprendendo. Não está aprendendo. E aí do verso 1 até o verso 10, e aí deixa eu ler o verso 7, agora do capítulo 44, eu tinha lido ele errado no capítulo anterior. Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: por que trazer uma desgraça tão grande sobre vocês mesmos, eliminando de Judá homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, sem deixar remanescente algum? O Deus está dizendo assim: por que vocês estão trazendo essa desgraça sobre vocês mesmos? Eu gosto muito dessa expressão aqui do verso 7, por isso que meus olhos saltaram para ele, porque meus irmãos, somos nós, na nossa desobediência, que caminhamos e procuramos um caminho de desgraça na nossa vida. O melhor é obedecer. O melhor é seguir o caminho que o Senhor determinou. O melhor é estar no centro da vontade de Deus. E aí, aqui no capítulo 44, do verso 11 ao verso 14, Deus então anuncia que o julgamento que veio sobre Jerusalém também virá sobre os remanescentes do Egito. E virá com morte, pela espada e fome, deixando apenas poucos sobreviventes. Se você continuar lendo o capítulo 44, o povo, em resposta, vai rejeitar a advertência de Jeremias e eles afirmam que continuarão a adorar a rainha dos céus, acreditando que foi quando pararam de adorá-la que os problemas começaram. Então eles não ouvem a advertência profética. E a gente vê isso do verso 15 ao 19. E aí esse capítulo vai terminar do verso 20 até o verso 30. Jeremias responde afirmando que a destruição que virá sobre eles será um sinal de que Deus é o Senhor e que Faraó, né, será entregue aos seus inimigos, assim como Zedequias foi entregue a Nabucodonosor. Então, capítulo 44, ele nos ensina sobre a dureza do coração humano. Apesar de Deus estar falando, apesar de tudo que eles viveram, o coração deles ainda continua duro, 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 duro. E aí eu lembro do que Estevão vai dizer lá em Atos, capítulo 7, verso 51. Estevão vai acusar os líderes judeus de serem duros de serviço e incircuncisos de coração e de ouvidos, porque eles estavam resistindo ao Espírito Santo. E aqui em Jeremias 44, o que Estevão falou em Atos 7:51 é o que ressoa aqui, a dureza do coração. Então, meu irmão, tome cuidado para que seu coração não seja duro. Ah, Deus não está falando. Não, talvez somos eu e você que não estamos ouvindo. Vamos ao capítulo 45. Capítulo 45. O propósito aqui é uma mensagem a Baruque. O propósito é um consolo, consolar Baruque, o escriba de Jeremias, e reafirmar a promessa de Deus de protegê-lo em meio ao julgamento que está por vir. E aí o capítulo 45, ele é um breve capítulo, ele é bem pequeno, uma passagem de uma mensagem direta a Baruque, ele se dirige a Baruque, e Baruque é o escriba, a quem está escrevendo esse livro. Jeremias está ditando para ele. Então esse capítulo remonta ao 4º ano do reinado de Joaquim,
quando Baruque estava escrevendo as palavras de Jeremias em rolo, Baruque expressa seu desânimo e tristeza por causa das dificuldades e sofrimentos que estavam enfrentando ao lado de Jeremias. Então, capítulo 45, ele não segue de forma cronológica o que estávamos vindo. Ele está falando aí lá do início, lá onde, do 4º ano de Jeoaquim, ou seja, Israel ainda não tinha sido invadida por Nabucodonosor. E aí Deus, por meio de Jeremias, responde a Baruque dizendo que ele estava trazendo calamidade sobre toda a terra, mas promete a Baruque que, apesar das tribulações, ele teria sua vida como despojo em todos os lugares onde fosse. Verso 4 e 5. Mas o Senhor manda-me dizer-lhe: assim diz o Senhor: destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda essa terra. E então você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas eu o deixarei escapar com vida onde quer que você vá. Ou seja, Baruque estava num ambiente de desgraça, um ambiente de destruição. Mas Deus está dizendo: vai ter destruição à sua direita, à sua esquerda, à sua frente, atrás, mas eu vou preservar, eu vou cuidar de você. Gente, isso é muito lindo, porque o capítulo 45 nos mostra a importância de confiar em Deus, a importância de encontrar consolos nas suas promessas, nas suas palavras. E aqui nós vemos uma promessa de proteção especial em tempos de dificuldades e incerteza. Ah, mas todo mundo está passando por esse tempo de dificuldade. Você não é todo mundo. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é alguém que tem aliança com Deus. E se você tem aliança com o Senhor, meu irmão, em meio às dificuldades, Deus pode preservar você. Eu creio muito nisso. Eu creio muito nisso. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar esse momento juntos. E amanhã, se Deus permitir, nós vamos nos encontrar aqui para mais uma leitura bíblica. Deus te abençoe.